Programa Histórias e Conquistas hoje está de arrepiar. Está aqui comigo o Alex Ferrer, ele é assessor de imprensa, veio compartilhar conosco a sua trajetória profissional. Nosso programa está começando, fique com a gente. Alex Ferrer, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, né? Eu sei que passa gente bem legal no teu programa, espero acrescentar também com as histórias e conquistas. Alex, conta um pouquinho o início da tua trajetória. Bom, você veio de Brasília, né? Eu sei que você teve já uma infância um pouquinho, veio de uma origem humilde, é isso? Eu tive história inusitada. Eu fui abandonado no hospital com 3 dias de nascido. E aí a enfermeira ficou comovida com a minha história e tentou conseguir uma família para me criar. E ela conseguiu a família, só que uma família negra. E a minha mãe, na hora de me pegar para criar, falou assim, olha, eu posso pegar essa criança, mas ela tem que ser da nossa cor. A enfermeira enganou ela, falou assim, olha, ele tá branquinho agora, mas com o tempo ele vai escurecer. O tempo foi passando, o amor foi pegando e não escureceu. Né? Eu continuei a criança branca e de uma forma inusitada, que eu fui criado por uma família negra. E aí, era isso na década de 70, né? Era diferente, então, porque hoje em dia eu já conversei com um monte de gente, geralmente a família branca pega a criança negra. E aí sempre tinha aquele preconceito, porque o pessoal falava, olha, tá vendo como é que negro é? Nem da cor deles gostam. Ou perguntava se ela era babá, entendeu? História inusitada. E outra coisa, assim, interrompendo aqui, você tem que avisar o pessoal do teu programa, que está assistindo agora, que a gente está ao vivo no Facebook, que não é ao vivo para eles, porque o programa é gravado e às vezes está reprisando, mas a gente está testando aqui pessoal, uma forma, a gravação ao vivo. Exatamente. Pessoal, como eu falei, né, o Alex Ferrer, ele é assessor de imprensa, e ele me deu uma aula de Facebook antes, nos bastidores, de nós começarmos a gravar. Então, olha só que barato. Nós vamos começar a fazer transmissão ao vivo, mostrar os nossos bastidores e até se algum internauta, alguma pessoa tiver alguma pergunta para contribuir, enriquecer o nosso programa. Então, manda pergunta pra gente, para nós fazermos pro nosso entrevistado. E até no intervalo aqui, a gente vai ler ali as perguntinhas. Se alguém aí do Facebook tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. Show de bola. Nós vamos continuar. Vamos continuar. Não, só deu essa interromper para explicar, né, dessa explicaçãozinha. E aí eu fui criado por essa família. A minha mãe, ela veio do Rio de Janeiro, ela me pegou para criar em Brasília. E ela era uma favelada no Rio de Janeiro, que foi para Brasília. E a gente vivia em condições muito precárias. Então ela conseguiu criar 6 filhos, numa casa com 1 quarto, e foi aquela coisa. E aí eu tinha um sonho. Quando eu era criança, por exemplo, os meninos perguntavam assim, eu vou ser jogador de futebol, ou sabia o nome do jogador de futebol. Eu sabia o nome de todas as socialites. Por quê? Porque eu tinha uma técnica, eu queria ser desse mundo, desse mundo da alta sociedade. Qual era a estratégia que eu tinha? Naquela época, você ia comprar carne no açougue, a carne vinha embrulhada no jornal. E aí eu pedia para vir a parte da coluna social. E aí ali eu comecei a decorar o nome de todo mundo, dessa forma. E aí eu tinha um sonho que eu queria ser colunista social. Só que as pessoas falavam assim, impossível, como é que você vai ser? É pobre? Não... Mas eu sabia que de alguma forma eu ia ser. Conseguir. E aconteceu de uma forma inusitada. Como? Eu tinha uma amiga que era Miss do bairro. Né? Como se fosse aqui na região, Miss Balneário, Miss Itajaí. E naquela época não existia essa coisa de mandar foto por e-mail para sair em jornal. Você tinha que levar foto no jornal ou tirar foto no jornal. Eu fui acompanhar essa moça no jornal, enquanto ela estava lá dentro tirando foto, veio um senhor conversar comigo, e eu muito dado e tal, falei para ele o que eu fazia, eu não fazia nada, né? E ele falou assim, você tem vontade, você quer escrever uma coluna social pra gente? Não sabia nem por onde começar, eu falei, sim. Parece mágico, porque vamos lá, você quer ser colunista social, mas não é igual ser professor, não é igual, né? São poucas, é igual ser astronauta, poucas pessoas são. A maioria é médico, professor. E por onde começa? E ainda mais vindo de uma classe social baixa. Só que eu acreditei naquilo. E aí o que eu fiz? Eu falei, aceitei e liguei para um amigo meu que era o mais rico naquela situação. Mas o que era o mais rico naquele contexto? O pai dele tinha uma loja de carro usado e uma padaria.
E aí eu falei pra ele, e a casa dele era bem bonita, a mais bonita de todas. E eu pedi pra ele fazer uma festa lá. E o jornal era um jornal, não era um jornal grande, era um jornal como se fosse um jornal de um bairro só. Era um jornal semanal, era coisa pequena. Sim. E aí eu comecei a fazer, aí fui sendo convidado para as festas e tal. Quando eu tinha 17 anos, o Amaury Júnior me entrevistou como o colunista social mais jovem do Brasil. Que história! História, né? É. E como é que você daí veio morar em Balneário? Então, aí depois disso eu fui em 2003 eu fui morar na Espanha, passei uma temporada lá, eu tinha vontade de morar fora, morei na Suíça e em 2006, 2007 eu fui morar em Florianópolis. E aí eu fui apresentar um programa de TV na Record, lá, um programa aos sábados de manhã, e acabei que fiquei durante um ano lá, acabou o contrato, e eu comecei a frequentar Balneário Camboriú, fui gostando, fui ficando. E aí comecei a fazer, montei um pequeno escritório de assessoria de imprensa, comecei a fazer eventos, que hoje eu faço, tem a Agência A, que é um escritório de assessoria de imprensa, que é uma empresa que ela comunica, ela faz o link de pessoas e empresas. Então a empresa quer divulgar um produto, eu faço muita lista VIP, por exemplo, você está inaugurando uma loja, aí você quer levar pessoas com aquele perfil. Eu quero mulheres da faixa etária tal, do perfil tal, e aí eu faço isso. E aí essa empresa também engloba essa coisa de rede social, é uma espécie de... É um divulgador de marcas e pessoas, entendeu? Alex, como que é o Alex hoje, né? E como que era o Alex há 20 anos atrás? Eu sempre faço essa pergunta assim, o que melhorou? Porque hoje é a melhor versão, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando melhor, fiquei né? mais barrigudo. Mas ganhou outras coisas, né? Cabelo branco. Há 20 anos atrás eu não usava Botox. Deixa eu ver o que mais. Não, coisas boas. Coisas da personalidade. Boas? Não, eu acho que... Personalidade, como você cresceu. Vamos lá, vamos dividir a pessoa e o profissional. Isso. Eu acho que a pessoa... É porque assim, eu acho que a gente tem... Eu sempre digo que a gente tem que fazer igual o GPS, tem que recalcular rotas. Hoje o dia está muito rápido. Antigamente se fazia um plano de vida ou de profissional. Não, daqui a um ano eu quero fazer tal coisa. Tá tão rápido as coisas e tá tão rápido o nosso poder de decisão, da mulher, do homem, de todo mundo, que você fala assim, não, eu queria isso, vou jogar tudo pro alto e vou fazer tal coisa. Foi o que aconteceu comigo quando eu morava em Brasília. Eu morava em Brasília... na quinta-feira eu dei entrevista no Jô Soares. O que eu quero dizer com isso? Que na minha carreira eu estava super solidificado, que qualquer profissional, jornalista, médico queria, né? Fui dar entrevista. Na terça eu já tinha uma viagem para morar fora, ou seja, larguei tudo. Pergunta se eu me arrependi. Não me arrependo. Então de vez em quando a gente tem que ousar. E hoje em dia, antigamente, você tinha tempo para pensar, para agir. Então muitas vezes você demorava anos, não, daqui 5 anos vou mudar de carreira. Não, hoje é agora. Então você está trocando o certo pelo duvidoso. E eu sempre tive essa ousadia na hora certa. Aí você pergunta para mim, mas como é que você sabia que era a hora certa? O sexto sentido, a gente tem que saber o timing. A gente pode até enganar os outros, mas a gente não se engana. Então assim, é o poder do, saber a hora certa. Né? Saber a hora certa. Então, dividindo 20 anos atrás, exato 20 anos, eu tinha 20 anos de idade. Então eu acho que a forma de sonhar continua a mesma e deu certo, então o que vai dando certo a gente não muda. Claro, a gente fica mais sábio, né? No dia a dia. E profissionalmente, todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa. E hoje em dia, a gente estava falando esse negócio da internet. Antigamente, a internet, rede social, Facebook, Instagram, te dava um modelo de trabalhar. Hoje, hoje a gente está ao vivo aqui no Facebook, semana que vem já vão inventar outra coisa. Então a gente tem que estar sempre se inovando, é muito rápido. Recriar sempre. Eu digo, seja em qualquer profissão. Essa semana eu ouvi uma dica de uma arquiteta que ela falou o seguinte: hoje em dia com rede social é fácil. Você tem a profissão, você é artista plástico. Então começa a seguir no Instagram os 10 melhores. Ou você é jornalista, quer ser jornalista de economia. Então siga os 10 melhores ou maiores de economia. Então você sempre tem que mirar nos bons profissionais e hoje em dia com a tecnologia às vezes você quer tirar dica com alguém da tua área, tá lá no Facebook, você encontra todo mundo. Faz um teste, começa a assistir televisão
canal lá dos Estados Unidos, aparece o nome do cara. Ele tá dando entrevista. Vai pro Instagram, Facebook, você conversa com o cara no mesmo dia. É verdade. Sem ter que pegar o telefone, sem ter que, entendeu? É muito Isso rápido. é legal. E a gente tá nessa era aí, quem diria, hein? É verdade. Um momento de superação da sua vida. Eu acho que acordar já é um momento de superação, né? Às vezes eu posto uma foto no final do dia, eu falo assim, ó, mais uma segunda-feira na conta, mais uma terça, porque é difícil, né? Viver é difícil, mesmo que seja um dia, uma hora, mas assim, já passei por grandes dificuldades, vamos lá. Morte de pai e mãe, eu perdi minha mãe no dia do meu aniversário. Às vezes isso acontece, que geralmente a gente fala de histórias e conquistas, mas as pessoas gostam muito de ouvir profissionalmente, né? Às vezes, você perde um grande contrato, mas ao mesmo tempo ali na frente, você descobre que aquilo ali foi uma coisa... Que te preparou. Que te preparou. Então, assim, nem sempre você tem que ficar chateado com alguma coisa. Então, assim, você tem que conquistar pessoas, você tem que, em qualquer área, você tem que ter aquela história, o QI. Não é o QI de coeficiente de inteligência, é o QI de quem indica, você tem que conhecer gente na sua área, você sempre está preparado, porque você não chega a caminho nenhum sozinho. E uma grande conquista profissional? Uma grande conquista profissional? Eu tenho várias. Porque às vezes, uma coisa que, um exemplo pequeno pode ser grande, mas vamos lá, aqui em Balneário Camboriú, uma coisa que me envolveu muito e que deu uma visibilidade muito grande foi a campanha da construtora FG com a Sherry Stone. Eu fiz a intermediação da contratação da Sherry Stone para a campanha. E a partir dali surgiu muita coisa legal, quer dizer, eu nunca tinha feito porque assim, eu já trouxe muita gente legal em eventos aqui para Balneário, o Amore Júnior, vários artistas. Mas essa foi um desafio, porque, imagina, você viu uma pessoa na televisão, uma atriz de Hollywood, e de repente ela está estampando a campanha. A ideia não foi minha, mas esse contato foi meu e foi bem legal, abriu muitas portas depois disso. Um desafio hoje para você? Um desafio hoje é se adequar aos novos momentos, né? A gente está passando por uma crise econômica e política. Eu vejo gente que às vezes fala que não é tão grande assim, né? Diminui, mas assim, é um momento, mas é um momento também da gente se reinventar. Então, assim, ficar atento às tendências, se uma coisa hoje não está dando certo, vamos fazer outra, né? E usar esse mecanismo que a gente está usando nesse momento, que são as redes sociais, que é incrível, todo mundo tem acesso, não custa nada. Então, você pode pegar teu celular aí, entrar no Facebook, de qualquer lugar do mundo, se comunicar com as pessoas, ganhar dinheiro com isso. Eu vejo que muita gente ganha dinheiro. A comunicação está muito rápida. E agora, com a rede social, é a hora de você provar que você é um bom profissional na tua área. O que acontecia? Se você era cantor, você dependia da televisão para fazer sucesso. Agora... Aí você falava que não tinha espaço. Não, mas eu vejo muita gente que não tem acesso à televisão, que viraliza na internet, no YouTube, vira um sucesso e começa a vender disco. É verdade. Tem gente que tem conta no Instagram, no Facebook, ou que é blogueiro, que ganha muito mais dinheiro que muita gente que é artista de televisão. Então é uma forma de você, né? Eu vejo gente, hoje em dia, você quer ver como é que faz um bolo de fubá. Você coloca no Google, tem uma senhora ensinando um bolo de fubá. Isso é legal, isso acesso a todo mundo. Nossa, aquela antiga frase do Andy Roll. No futuro, todo mundo ia ter 5 minutos de fama. Hoje tem 5, 10, 5 horas, quantos quiserem. Alex, nós temos que dar um tempo. Pessoal, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, hoje conversando com o assessor de imprensa Alex Ferrer. E, pessoal, como eu já coloquei, hoje estamos num programa muito especial porque nós estamos ao vivo do Facebook. E eu vou aproveitar e fazer uma pergunta do internauta que queria saber como é que foi a experiência do Alex no Jô Soares. Isso. Antes eu vou explicar. Gente, eu tô até confuso aqui, que eu não sei se olho para a câmera do celular ou a câmera ali. E eu sempre tava olhando para do celular. Mas o que acontece? Entrar no YouTube, eu sempre falo, olha, quando você me vê no Jô, aquele cabelo era moda na época. Que a primeira coisa que o pessoal fala é aquele cabelo. Mas assim, foi uma experiência bem interessante. Foram 2 blocos. E quando terminou a entrevista, o Jô segurou assim na minha mão e falou assim, olha,
eu te trouxe aqui por causa da história da tua mãe, de superação. Tipo assim, ele quis dizer assim, ó, você não tá aqui por você. Você tá aqui porque a tua mãe fez uma ação maravilhosa, te pegar pra criar, ela era negra, não tinha condição. Mas assim, foi fantástico, porque assim, imagina, 2 blocos na Rede Globo, em 2003 o programa tava no auge, né? Sim. Então, tentando reconectar. Então foi uma experiência bem, bem válida, bem legal. É igual, assim, as pessoas sempre, antigamente, as pessoas falavam assim, ia me apresentar para os outros, esse meu amigo foi no Jô, virou uma profissão. Igual 6 BBB, ter ido no Jô. Mas assim, foi história legal, eu tenho a caneca lá em casa. Até hoje? Essa semana o pintor falou assim, você já foi no Jô? Eu falei, já. Por quê? Porque eu vi a caneca do Jô. Bacana. Qual é que foi o maior furo profissional que você já deu? Furo profissional? Balão, assim, a bola fora. O que acontece? Hoje em dia, eu não escrevo mais para veículos. Igual eu já escrevi para vários veículos. Só que, de vez em quando, eu escrevo algumas colunas, assim, que alguém me pede para alguma revista específica. Hoje mesmo pedido para uma revista de Joinville, uma coluna sobre luxo masculino e tal. Mas quando eu escrevia, teve alguns furos. Tipo, eu lembro que uma vez, quando eu morava em Brasília, eu estava, na época que a Carla Pérez fazia muito sucesso, né? Naquela época do Tchan, ela tinha começado a namorar com o Xande, lembra? Lembro. E aí teve a inauguração de uma loja de eletrodoméstico em Brasília, bem popular, tinha uma fila de um povão imenso. E aí uma menina na fila assim, pergunta tal coisa pra ela, se ela tá namorando com fulano, não sabia quem era fulano. E aí aquela notinha que era aí pra revista, foi capa da revista naquela semana, a revista de fofoca, entendeu? E aí foi legal, achei interessante, mas sempre teve alguma coisa assim, coisa local. Quando eu escrevia coluna social, acontece, eu era um pouco ousado, eu contava muita história picante. Só que as histórias eram, porque o ser humano, ele surpreende. Você não acredita nas coisas que ele faz. Então eu contava a história, as pessoas ficavam em dúvida, será que aquilo é verdade? Só que o tempo era o senhor da razão, passava 2, 3 semanas, acontecia, sei lá, alguém separou, alguém foi pego assim, pego assado. Então, acabava que a história se concretizava, ele tinha razão, entendeu? E eu sempre gostei de investigar, mesmo que fosse algo... É curioso. Eu sou curioso, sempre sou fui curioso. extremamente curioso. Tem que ser curioso em qualquer área. Quem não é curioso fica parado no tempo. Eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que está muito parecido comigo. Você não vive sem sua agenda. Meu Deus do céu, se a casa pegar fogo, eu só salvo a agenda. Porque, não, e eu sempre digo, e é real, eu sempre digo, é para qualquer profissional. A maior riqueza que o profissional tem é a agenda. Eu também sou apaixonada pela minha agenda. Não é quem vende alguma coisa, quem é jornalista, não. O câmera, a pessoa que vende bolo, o empresário. Por quê? Porque é ali que você tem seus contatos. Uma vez eu li uma matéria do Mário Garneiro, que é um grande empresário brasileiro, e ele disse assim, que o brasileiro tem aquela mania de pegar o cartão e jogar fora. Eu não jogo cartão fora. Eu também não. Você tem que pegar esse cartão, você responde, oi, conheceu numa festa, oi, tudo bem? Olha só, bom saber que você é arquiteto, no momento não estou fazendo uma obra, mas se eu souber, também, olha, eu sou artista plástico, você precisa dos meus quadros, porque todo mundo tem um serviço para oferecer. Claro. Né? Qualquer coisa você tem para oferecer. Então o brasileiro tem essa mania de perder, jogar fora, de achar que não vou usar. E em algum momento você pode convidar aquela pessoa para alguma coisa, ou pode fazer business com ela, entendeu? É uma pessoa especial na sua vida. Uma pessoa especial, eu acho que teve algumas pessoas especiais. Porque a minha mãe me pegou para criar. E aí, com 7 anos de idade, meu pai morreu. Com 10, a minha mãe morreu, no dia do meu aniversário. Aí 10 anos? Com 10 anos, no dia do aniversário. Aí uma irmã me pegou para criar. E essa minha irmã teve que casar. E a outra foi criando. Então eu fui criado por várias pessoas. Então tem várias pessoas especiais na minha vida. Nossa! Né? Mas assim, eu acho que cada um é um tijolinho e algumas pessoas são as... É uma dica para quem está começando a sua carreira. O que tu faria diferente? Tem alguma coisa que tu faria diferente? Não, tem uma coisa que eu faria, mas que quase ninguém faz. Que é aquilo que eu te falei, pesquisar e saber quem é o melhor na tua área. Tem um modelo? Tem um modelo. 1, 2, 3, entendeu? Você modelar naquela pessoa. Mas assim, as pessoas hoje em dia elas sonham muito, sonham 90% do tempo e agem 10%. E não é desse jeito. Então você tem que saber, eu quero ser tal profissão.
quem é o cara na área. Tem uma palavra que eu gosto muito no latim, que é o modus operandi. A forma como... O que significa? Qual é a forma que a pessoa age? Então, Na verdade, só interrompendo, isso é uma técnica até de programação neurolinguística, né? Que você fala da modelagem humana. Em que, por exemplo, se você quer emagrecer, começa a pensar como pessoas magras. Como é que essa pessoa que você... aonde você quer chegar, o que ela já fez, como que ela pensa, como que ela age. E assim, é saber que tudo é difícil, é aquele ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Então você tem que fazer esforço o tempo inteiro, saber primeiro aonde você quer chegar. É igual você tá indo de carro, você sabe, olha, eu quero chegar no Rio de Janeiro. Tem gente que não sabe onde quer chegar, então ela passa do Rio de Janeiro e nem percebeu. Então você tem que saber o foco. E a tua conquista é do tamanho do teu sonho. Tem gente que sonha em ir pra Lua, vira astronauta e vai. Tem gente que acha que não dá conta de nada, entendeu? O que você teve com o David Beckham, que salvou o casamento dele? Tem um monte de vídeo disso no YouTube, né? Conta um pouquinho pra mim. Só coloca lá no YouTube, meu nome com o David Beckham. Não, foi quando eu morava na Espanha. Eu achei que você nem ia tocar nesse assunto. Quando eu morava na Espanha, teve o caso de uma ex-assistente pessoal dele que disse que tinha um suposto caso com o David Beckham. E eu conheci a história todinha e desmenti a história. Aí eu salvei o casamento do David Beckham. Tem a história todinha ali no YouTube. Tem um paparazzi tem até paparazzi me seguindo. Porque eu conheci a moça, que ela era holandesa, mas ela já passou uma parte no Brasil, entendeu? E aí você desmentiu. Eu desmentia. E em programa de televisão, e lá eles pagam, entendeu? Então eu ganhava dinheiro para dar entrevista. Era bem interessante. Posso dizer que eu tenho uma vida assim, interessante. Eu sempre estou atrás de ser diferente, né? O que é sucesso para ti? Sucesso é você ter a consciência tranquila, né? Aquele ditado que diz, o melhor travesseiro é a consciência tranquila. Pra você estar bem com você mesmo, que não adianta nada você passar uma imagem para as pessoas e dentro de casa não tá bem. Então, assim, é tentar resolver a tua vida pessoal para que o resto fique Para alguém a gente acaba sendo exemplo, concorda? Concordo. A gente acaba... E as pessoas estão observando a gente. Às vezes eu já fui chamado... Hoje eu nem me surpreendo mais, mas às vezes eu já fui chamado em alguma empresa para fazer um trabalho. Quando eu fui explicar meu trabalho, a pessoa, não, já sei o que você faz e tal. Porque eu te vi numa festa, eu te vi tal coisa. Ou seja, naquela festa lá que eu tava... bem-humorado não, as pessoas estavam observando. Então tem gente observando. Então as pessoas estão observando todo mundo. Aquela menina no programa. Então, nesse atual momento tem alguém te observando. Eu não posso dizer quem e pra quê. Mas às vezes a gente perde a oportunidade por causa disso, porque a gente não está preparado. Não está preparado. Não acredita. É inseguro, não acredita, entendeu? O que precisa uma pessoa para ser um assessor de imprensa? Olha, a pessoa ela precisa ser antenada, ter contatos. O que é assessor de imprensa hoje em dia? Ele é uma espécie de relações públicas. Eu não sou relações públicas, mas a gente acaba fazendo o papel. O que é? Muita gente às vezes me pergunta o que significa assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? Você tem um produto ou é um profissional liberal. Vamos lá, você é um cirurgião plástico. Você contrata o meu serviço e eu divulgo em jornais, em programas de televisão, levo o profissional para dar entrevista e divulgo o produto dele. Hoje em dia, através das redes sociais, então a gente dá uma assessoria em relação às redes sociais, em relação a dar entrevista na televisão, a pessoa ficar conhecida. Ou uma loja, você contrata o serviço de assessoria de imprensa e a gente divulga a loja, o serviço, o produto que ela tem para algum grupo de pessoas. Eu tenho um mailing de mais de 10 mil pessoas, então tem arquiteto, tem empresário, tem socialite, tem dividido por perfis. E aí, é claro, você primeiro faz toda uma análise do profissional para ver se enquadra melhor uma divulgação em entrevistas ou mídias sociais hoje em dia. Eu acho assim que toda empresa tem um perfil e quando você vai conversar com a empresa ou com o responsável pela empresa ou pelo profissional em si, tem aquela dificuldade. Olha, minha carreira, eu tenho tal problema. Ou eu quero divulgar tal coisa que... Entendeu?
a minha loja as pessoas acham que só tem sofá. Claro. Não, mas a minha loja tem abajur e tem a maior linha de almofadas da região. Só que eu não consigo comunicar isso. É uma forma de... Tu sabe muito bem, né? Tu é professor de marketing, então tu sabe que o marketing bem feito faz muita diferença. Sim. Marketing todo mundo faz, mas resta saber se é bem feito ou não. Olha só, no nosso programa nós temos um Minuto Coach, que é para aquelas pessoas se inspirarem. Momento de inspiração, uma dica especial, por exemplo, você pode dar uma dica no Minuto Coach para usar redes sociais, alguma coisa assim? Eu vou ser o coach por minuto. Vai ser o coach. Roda a vinheta aí. Dica coaching hoje é o seguinte, hoje em dia a gente fala muito de rede social, eu falei isso na entrevista. E a pessoa pensa, não, mas eu não tenho nenhum produto para vender. Tem sim, você é um produto. E muitas vezes a gente compra, você se vende através do teu Instagram, através do Facebook, que é a tua vitrine. Então, que tal passar uma imagem legal, uma imagem sadia? Ninguém está querendo saber dos teus problemas, ninguém está querendo saber coisa ruim, ninguém quer ver imagem feia, entendeu? Vamos evitar brigar nas redes sociais, vamos usar a rede social para botar o teu lado, a tua forma de pensar, vender você como pessoa, vender teu produto e ser agradável para quem está vendo ali. E é uma forma de divulgar também algum produto, se você tiver, além de você. Obrigada, Alex. Quero agradecer a sua atenção. Obrigado. Muito obrigada pela entrevista. Olha só, vamos ver quem estava falando aqui com a gente. Tem um monte de gente. Top, Alex. Que legal. Né? Um beijo pro pessoal. Dá um tchau pra equipe. O programa hoje é ao vivo, na internet. Pessoal, também quero fazer um agradecimento todo especial aqui às lojas Atrativa, que é aqui na Oswaldo Reis, 1540. Beijo bem grande para Eloir, para Alexandre, para todo o pessoal que sempre nos atende muito bem. E quero agradecer você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Uma semana maravilhosa e semana que vem tem mais histórias e conquistas.